A chuva caía como um véu de prata sobre as ruas enlameadas da vila de Pedra Negra. Um lugar esquecido nas bordas das montanhas sombrias, onde o nevoeiro se entrelaçava com as sombras das antigas florestas. As casas de pedra cinzenta, com telhados tortos e janelas embaçadas, pareciam se curvar sob o peso do outono eterno. Era ali, no coração dessa terra amaldiçoada por lendas de criaturas noturnas, que Elara arrastava seus passos pesados, o ventre arredondado sob o vestido puído de linho cinza. Aos 22 anos, ela carregava não apenas o filho de um amor fugaz e proibido, mas o fardo de uma vida que nunca lhe pertenceu. Elara era filha de camponeses, nascida nas margens do rio que serpenteava pela vila, mas a morte precoce dos pais a jogara nas garras de dívidas e obrigações. O pai dela, um ferreiro simples, havia selado um pacto tolo com o senhor local anos antes, prometendo trabalho eterno em troca de um empréstimo que nunca foi pago. Agora, grávida e sozinha, Elara servia na mansão de ferro do caçador Victor, um homem de olhos frios como o aço de suas armadilhas. Victor não era um caçador comum. Sussurravam que ele rastreava não só lobos e cervos, mas as sombras que se moviam nas noites de lua cheia, aquelas que os aldeões chamavam de os errantes da floresta. Naquela manhã, o ar cheirava a terra molhada e fumaça de lareira. Elara limpava o chão da cozinha ampla, de joelhos no piso de lajes irregulares, as mãos vermelhas e rachadas pelo sabão áspero. Seu estômago revirava com as náuseas matinais, mas ela engolia o desconforto, sabendo que qualquer fraqueza seria punida. Victor entrara na cozinha momentos antes, suas botas deixando pegadas sujas que ela teria de limpar de novo. Ele era alto, de ombros largos e cicatrizes que cruzavam o rosto como mapas de batalhas antigas. Seu casaco de couro rangia enquanto ele pendurava o arco na parede, os olhos fixos nela, com uma possessividade que a fazia tremer. Mais devagar com essa vassoura, garota, rosnou ele, a voz grave ecoando nas paredes de pedra. Você não é mais uma donzela solteira. Esse pirralho no seu ventre não te dá direito à preguiça. Meu pai te comprou por uma mixaria, e você vai servir até o último suspiro. Elara baixou os olhos, o coração apertado como um punho. Ela se lembrava vividamente da noite em que fora arrastada para a mansão, após o parto iminente de sua prima, que fugira com um mercador. Eu não sou propriedade, murmurou ela baixinho, mas as palavras saíram fracas, engolidas pelo medo. Victor riu, um som seco e cruel aproximando-se dela. Seu cheiro de suor e pólvora a sufocava. Ele estendeu a mão, agarrando seu queixo com força, forçando-a a encará-lo. Propriedade? Ah, Elara, você é mais que isso. É minha empregada, minha criada, e se eu quiser, será mais. Esse ventre inchado não muda nada. Limpe isso direito, ou vou te mandar para as masmorras da floresta, onde os lobos verdadeiros te devoram. Lágrimas quentes brotaram nos olhos dela, mas ela as conteve, limpando-as com as costas da mão. O bebê chutou dentro dela, um lembrete vivo de seu único ato de rebeldia. O pai da criança era um estranho que encontrara na feira anual, um viajante de olhos prateados e sorriso gentil, que desaparecera ao amanhecer, deixando apenas promessas sussurradas ao vento. Elara sonhava com ele nas noites insones, imaginando se ele era real ou apenas um fantasma das lendas locais, aquelas que falavam de homens-lobo, alfas ancestrais que protegiam as matas das invasões humanas. Enquanto Victor saía para inspecionar suas armadilhas, Elara se levantou devagar, apoiando as mãos nas costas doloridas. A mansão era um labirinto de corredores escuros, com tapeçarias desbotadas, retratando caçadas antigas e troféus de presas pendurados nas paredes. Ela subiu as escadas rangentes até o quarto, que dividia com outras criadas. Mas o seu era o mais isolado, perto das cozinhas, como se Victor quisesse mantê-la sempre à mão. Sentou-se na cama estreita, o colchão de palha afundando sob seu peso, e tocou o ventre. Você vai ser forte, sussurrou para o filho não nascido. Vamos escapar daqui, eu prometo. Mas as promessas eram frágeis como o nevoeiro lá fora. Naquela tarde, enquanto preparava o ensopado de coelho, carne caçada pelo próprio Victor, um trovão ribombou, sacudindo as janelas. O caçador retornou mais cedo,
o rosto pálido e os punhos cerrados. Ele jogou uma bolsa de moedas na mesa, os olhos faiscando de raiva. Os aldeões estão se mexendo de novo, grunhiu ele, servindo-se de uma caneca de hidromel. Dizem que os lobos estão voltando, que o tratado antigo foi quebrado. Tolos! Eu os caçarei até o último e você vai me ajudar, Elara. Amanhã você vem comigo para a floresta. Preciso de olhos extras para rastrear as pegadas. O pavor a invadiu como uma onda gelada. A floresta das sombras era proibida, um lugar de árvores retorcidas e uivos que ecoavam nas noites. Diziam que ali vivia o Rei Alfa, um lobisomem imortal que governava as matas com garras de ferro e olhos que viam a alma dos mortais. Elara balançou a cabeça, o coração disparado. Eu não posso, senhor. O bebê é perigoso. Victor se aproximou, o rosto a centímetros do dela, o hálito azedo de álcool. Você pode e vai. Ou quer que eu te venda para os mineiros das montanhas. Eles pagam bem por criadas como você, especialmente as que carregam herdeiros indesejados. Ela recuou, tropeçando em uma panela, caindo de joelhos mais uma vez. O choro veio agora, incontrolável, misturando-se ao som da chuva que batia contra as vidraças. Victor riu, virando-se para a porta. Prepare-se. Ao amanhecer partimos. Sozinha na cozinha escura, Elara abraçou o ventre, sentindo o calor da vida dentro dela como uma âncora. As lendas ecoavam em sua mente. O tratado entre humanos e lobos, selado com sangue séculos atrás, prometendo paz em troca de tributos. Mas Victor o quebrara, caçando as criaturas por esporte e lucro. E se os lobos retaliassem? E se um deles a encontrasse ali, vulnerável e marcada pela crueldade humana? Naquela noite, enquanto a mansão dormia sob o manto da tempestade, um uivo distante cortou o ar, baixo e primal, como um chamado ancestral. Elara se encolheu na cama, o corpo tremendo, sem saber que o destino tecia suas teias ao redor dela. O caçador sonhava com glória, mas nas sombras da floresta, algo, ou alguém, já a observava, com olhos que brilhavam como a lua cheia. O amanhecer rastejou pela mansão como uma sombra relutante, tingindo as paredes de pedra com um cinza opaco. A chuva havia cessado durante a noite, mas o ar ainda pairava úmido e pesado, carregado do cheiro de folhas apodrecidas e terra revirada. Elara acordou com um sobressalto, o corpo dolorido da posição incômoda na cama estreita. O uivo da noite anterior ecoava em sua mente como um presságio, fazendo seu coração bater descompassado. Ela tocou o ventre, sentindo o bebê se mexer fracamente, como se ele também pressentisse o perigo iminente. Victor já estava de pé, o barulho de suas botas ecoando pelos corredores, enquanto preparava as armas. Ele irrompeu no quarto dela sem bater, os olhos injetados de impaciência. Levante-se, preguiçosa. O dia não espera por barrigas inchadas. Sua voz era um rosnado baixo, e ele jogou um manto surrado sobre a cama. Vista isso, e não pense em reclamar. Se você atrasar, eu te arrasto pela floresta como a um cão. Elara obedeceu em silêncio, vestindo o manto áspero que cheirava a mofo e fumaça. Seu vestido puído se esticava sobre o ventre proeminente, e cada movimento enviava pontadas de dor pelas costas. Ela seguiu Victor até o pátio da mansão, onde o cavalo dele relinchava inquieto, amarrado a um poste enferrujado. A vila de Pedra Negra despertava lentamente. Camponeses curvados saíam de suas cabanas, lançando olhares furtivos para a figura imponente do caçador. Ninguém ousava se aproximar. Victor era temido, um homem que vendia peles de lobos no mercado negro, ignorando o antigo tratado que proibia tal caça. Eles partiram sem palavras, o cavalo trotando pela trilha enlameada que levava à borda da floresta das sombras. Elara caminhava ao lado, as mãos apoiadas na cintura para aliviar o peso, o fôlego curto no ar frio da manhã. As árvores se erguiam como sentinelas antigas, seus troncos retorcidos cobertos de musgo e vinhas espinhosas. O nevoeiro se enroscava no chão, ocultando raízes traiçoeiras que faziam seus pés escorregarem. Fique perto, ordenou Victor, sem olhar para trás.
Se vir algo se mexendo, grite, mas não fuja, ou eu te caço como a uma presa. O coração de Elara martelava enquanto penetravam mais fundo na floresta. O sol mal filtrava pelas copas densas, criando padrões dançantes de luz e sombra que pareciam vivos, sussurrando segredos ancestrais. Ela se lembrava das histórias contadas ao redor das fogueiras da vila. O rei Alfa, um lobisomem de linhagem imortal, guardião das matas desde os tempos em que humanos e criaturas selaram o pacto com sangue e juramentos. Diziam que ele podia farejar a traição a léguas de distância e que seu toque despertava poderes adormecidos nos mortais puros de coração. Mas Elara via apenas terror. E se Victor a usasse como isca? Seu ventre era uma fraqueza, uma marca de vulnerabilidade que o caçador explorava sem piedade. Horas se arrastaram em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo canto ocasional de um pássaro ou pelo estalo de galhos sob as botas de Victor. Ele parou abruptamente em uma clareira, ajoelhando-se para examinar pegadas frescas na lama, marcas largas, com garras que se afundavam na terra como promessas de violência. Aqui, murmurou ele, os olhos brilhando com uma excitação febril. Um macho grande, o Alfa, talvez. Vou pegá-lo e pendurar sua pele na parede da mansão. Ele sacou o arco, encaixando uma flecha envenenada, e gesticulou para Elara se aproximar. Você fica aqui e vigia. Se ele aparecer, me chame. Elara assentiu, o pavor congelando seus membros. Ela se encostou em uma árvore, o tronco áspero roçando suas costas, e observou Victor se afastar entre as árvores, silencioso como um predador. O nevoeiro se adensou ao seu redor, isolando-a em um casulo de brumas frias. Seus pensamentos giravam em torno do bebê. E se algo acontecesse? Ela era indigna de ser mãe, marcada pela rejeição de sua família, pelo abuso sutil de Victor que a fazia se sentir pequena, invisível. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao orvalho das folhas. Por favor, proteja-nos, sussurrou ela para o vento, imaginando o viajante de olhos prateados que plantara a semente em seu ventre. Seria ele parte dessa lenda? Um eco do Alfa que as histórias prometiam? Um estalo próximo a fez congelar. O ar pareceu vibrar, carregado de uma presença invisível. Ela girou o corpo devagar, o manto se enroscando em seus pés, e então o viu. Não Victor, mas uma figura sombria emergindo do nevoeiro. Alto, de ombros largos como os de um deus pagão, ele se movia com uma graça felina, os olhos brilhando com um fulgor amarelado, quase lupino. Seu casaco de peles escuras se fundia às sombras, e uma cicatriz antiga cruzava sua mandíbula, dando-lhe um ar de ferocidade nobre. Ele não era humano. O ar ao seu redor pulsava com uma energia primal, como se a própria floresta o reconhecesse como senhor. Elara recuou, o coração na garganta, mas suas pernas fraquejaram, forçando-a a se apoiar na árvore. Fique longe, gaguejou ela, a voz trêmula. Eu não sou ameaça. Por favor. O homem, ou criatura, parou a poucos passos, inclinando a cabeça como se farejasse o ar. Seus olhos se fixaram no ventre dela, e algo mudou em sua expressão, de suspeita para uma intensidade possessiva que a fez corar apesar do medo. Você carrega o cheiro dele, disse ele, a voz profunda e rouca, ecoando como um rosnado contido. Meu sangue, meu herdeiro. Antes que ela pudesse responder, um grito de Victor cortou o ar vindo da direção oposta. O caçador surgia correndo, arco em punho, os olhos arregalados de fúria. Afaste-se dela, monstro. Ela é minha. O homem-lobo se virou devagar, posicionando-se entre Elara e Victor, o corpo tenso como uma corda esticada. Ela já tem dono, proclamou ele, os dentes à mostra em um sorriso feral. E não é você, caçador de almas vazias. O ar crepitou com tensão, e Elara sentiu uma faísca dentro de si, um calor estranho, como se o sangue em suas veias respondesse ao chamado ancestral. A floresta parecia prender a respiração, aguardando o confronto que selaria seu destino. O ar na clareira se tornou espesso, como mel escuro, carregado de um silêncio que zumbia com promessas de violência. As árvores ao redor
pareciam se inclinar, suas folhas sussurrando em uníssono com o vento que agitava o nevoeiro remanescente. Elara, encostada à árvore rugosa, sentia o coração latejar contra as costelas, cada batida ecoando o pavor e uma faísca inexplicável de reconhecimento. O homem à sua frente, não, a criatura, emanava uma aura que fazia o solo tremer levemente sob seus pés, como se a terra o saudasse como soberano. Seus olhos de um âmbar flamejante fixavam-se em Victor com uma intensidade que congelava o ar, revelando presas que brilhavam à luz filtrada pelas copas. Victor parou a poucos metros, o arco tenso em suas mãos calejadas, a flecha apontada diretamente para o peito largo do intruso. Seu rosto, marcado por cicatrizes antigas, contorcia-se em uma máscara de fúria e incredulidade. Gotas de suor escorriam por sua testa, misturando-se à lama que salpicava seu casaco de couro. Ele era um caçador experiente, acostumado a enfrentar feras selvagens. Mas aquilo era diferente. O cheiro primal que emanava do homem-lobo o atingia como um soco, despertando instintos ancestrais de medo que ele tentava sufocar com bravata. "Quem diabos é você para reclamar o que é meu?" cuspiu Victor, a voz rouca de raiva, mas com um tremor sutil que traía sua hesitação. Ele avançou um passo, os músculos dos braços tensionados, pronto para soltar a flecha. "Essa vadia é propriedade da minha família, comprada e paga. Saia da minha frente, ou eu te encho de veneno e vendo sua carcaça para os mercadores das montanhas." O Alfa, pois era ele, o rei das sombras, guardião das matas eternas. Não se moveu, mas seu corpo se enrijeceu, os ombros se expandindo como se invocasse a força de toda a floresta. Seu nome era Thorn, sussurrado em lendas como o imortal que selara o tratado com sangue humano séculos atrás, um pacto que Victor profanara com sua ganância. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens sobre os ombros, e a cicatriz em sua mandíbula pulsava como uma veia viva, lembrança de batalhas contra invasores que ousaram desafiar seu domínio. Ele inalou profundamente, o nariz se contraindo ao captar o cheiro de Elara, medo misturado ao doce aroma de sua gravidez, o sangue que corria em suas veias ecoando o dele próprio. "Ela não é propriedade de ninguém", rebateu Thorn, a voz um rosnado grave que reverberou pelas árvores, fazendo pássaros erguerem voo em pânico. Seus olhos se desviaram brevemente para Elara, suavizando por um instante, com uma possessividade que a fez estremecer. "Você a comprou como a um animal, caçador, mas o destino a marcou com meu sangue. Essa criança é minha herdeira, fruto de uma noite sob a lua que você nunca compreenderá. Afaste-se, ou o tratado que você quebrou vai te engolir vivo." Elara piscou, o mundo girando em torno dela. Suas mãos tremiam sobre o ventre, sentindo o bebê se agitar com vigor, como se respondesse ao chamado do pai, aquele viajante da feira, os olhos prateados que agora pareciam um âmbar flamejante. Memórias fragmentadas inundaram sua mente. O toque gentil dele na noite da feira, promessas sussurradas de proteção eterna, o calor que a envolvera como um manto de peles quentes. Não era um sonho, era real. E agora ele estava ali, reivindicando-a não como escrava, mas como companheira. Mas o medo a paralisava. Anos de abuso sutil de Victor a faziam se sentir indigna, uma criada suja que não merecia tal laço. "Thorn?" murmurou ela, a voz fraca, quase inaudível, mas ele a ouviu, inclinando a cabeça em reconhecimento. Victor riu, um som forçado e amargo que ecoou na clareira. "Herdeira? Que bobagem de lendas antigas! Eu caço sua espécie há anos, monstro. Pelos que eu vendo, presas que eu arranco. E essa aí? Ela serve nas minhas cozinhas, limpa minha sujeira e vai parir um bastardo que eu posso vender ou afogar no rio." Ele mirou melhor os dedos brancos no arco. "Morra sabendo que humanos como eu governam essas terras." A flecha voou com um silvo cortante, cravando-se no ombro de Thorn. O Alfa grunhiu, o impacto o fazendo recuar um passo, mas em vez de cair, seus olhos brilharam com fúria primal. Sangue escuro escorreu pela pelagem de seu casaco, mas ele não fraquejou. Ao contrário, seu corpo começou a mudar sutilmente.
músculos se inchando sob a pele, unhas se alongando em garras afiadas. Com um rugido que sacudiu as folhas, ele saltou para a frente, desarmando Victor com um golpe rápido que quebrou o arco como graveto seco. O caçador tropeçou para trás, sacando uma adaga de caça da bota, os olhos arregalados de terror puro agora. "Você quebrou o pacto, Victor de Pedra Negra", rosnou Thorne, circulando-o como um predador encurralando a presa. Tributos ignorados, matilhas dizimadas por sua ganância. O sangue que você derramou clama por justiça. Ele se aproximou de Elara, estendendo uma mão ensanguentada, mas gentil. "Venha comigo, Elara. Você não pertence a ele. Seu sangue canta o meu. Uma barganha ancestral que desperta agora." Elara hesitou, o corpo congelado entre o terror e um anseio profundo. Victor, no chão, cuspiu sangue e ódio. "Ela não vai. Se tocar nela, eu aviso a corte. Os senhores das montanhas vão caçar todos vocês." Mas suas palavras eram vazias, o medo o traía, e ele rastejou para trás, procurando uma rota de fuga entre as raízes. Com um movimento fluido, Thorne ergueu Elara nos braços, seu toque quente contrastando com o frio da floresta. Ela se encolheu contra seu peito, sentindo o pulsar de seu coração lupino, forte e ritmado, como um tambor ancestral. O cheiro dele, terra úmida, pinho e algo selvagem, primal, a envolveu, acalmando o pânico que Victor sempre despertava. "Eu te protegerei", murmurou ele em seu ouvido, a voz um ronronar baixo que enviou arrepios por sua espinha. "Você e nosso filho, mas o caçador pagará." Victor se lançou em um último ataque desesperado, a adaga erguida, mas Thorne o repeliu com um tapa que o arremessou contra uma árvore, o impacto ecoando como um trovão. O caçador desabou, gemendo, o corpo inerte por enquanto. Thorne não esperou. Carregando Elara, ele se fundiu às sombras da floresta, o nevoeiro os engolindo como um véu protetor. Ela enterrou o rosto em seu ombro, lágrimas quentes escorrendo enquanto o mundo se desfocava. Pela primeira vez em meses, sentia-se não como uma prisioneira, mas como algo precioso, uma rainha em potencial, marcada por um amor proibido que desafiava maldições e tratados. Mas enquanto corriam pelas trilhas ocultas, um uivo distante respondeu ao de Thorne, sinalizando que a matilha se aproximava. E Victor, ferido mas vivo, jurava vingança em silêncio, seus olhos fixos na direção que eles tomaram. A floresta guardava segredos, mas o confronto mal começara, e o sangue derramado só fortalecia os laços que uniam Elara ao seu alfa. As trilhas ocultas da Floresta das Sombras serpenteavam como veias vivas sob a terra, guiando Thorne e Elara através de um labirinto de raízes antigas e névoa persistente. O ar era denso, impregnado do aroma terroso de musgo e pinheiros úmidos, com um sussurro constante de folhas que pareciam conspirar em segredo. Elara, aninhada nos braços fortes de Thorne, sentia cada passo dele reverberar em seu corpo, um ritmo primal que acalmava o pânico residual em seu peito. Seu ventre pressionava contra o torso dele, e o bebê se agitava com uma energia nova, como se reconhecesse o pai pela primeira vez. Mas o medo ainda a mordia por dentro. Anos de servidão sob Victor a haviam moldado em uma sombra de si mesma, uma mulher que se via como indigna de toques gentis ou promessas de liberdade. Thorne corria com uma graça sobrenatural, seus músculos se contraindo sob a pelagem escura do casaco, o ferimento no ombro sangrando devagar, mas sem enfraquecê-lo. Ele não olhava para trás, mas sua respiração era controlada, um ronronar baixo escapando de sua garganta como um bálsamo. "Segure-se, minha companheira", murmurou ele, a voz rouca ecoando contra a orelha dela. "A fortaleza está próxima. Lá, você estará segura do caçador e de suas mentiras venenosas." Elara ergueu os olhos para o rosto dele, traçado pela cicatriz que pulsava como uma marca de batalhas eternas. Seus olhos âmbar, agora suavizados pela lua que se erguia no horizonte, a fitavam com uma intensidade que a fazia corar. Era o mesmo olhar do viajante na feira, gentil, mas feroz, prometendo um mundo além das correntes. Eles emergiram em uma ravina escondida,
onde a floresta se abria para revelar a Fortaleza das Sombras, uma estrutura gótica erguida de pedra negra e ossos ancestrais, suas torres retorcidas se elevando como garras contra o céu crepuscular. Vinhas espinhosas escalavam as muralhas, entrelaçadas com runas luminosas que pulsavam como veias de magia sutil, ligada ao sangue da matilha. Portões de ferro forjado, gravados com símbolos de lobos uivando para a lua, rangeram ao se abrir, revelando um pátio iluminado por tochas que dançavam com chamas azuis. A matilha esperava ali, figuras altas e imponentes, algumas em forma humana, outras com traços lupinos evidentes, orelhas pontudas, olhos faiscantes, pelagens esparsas sobre a pele. Eram guerreiros e curandeiros, unidos por laços de sangue e lealdade ao Alfa imortal. Thorne a depositou com cuidado no chão de lajes frias, sua mão demorando-se em sua cintura, um toque que enviava faíscas quentes por sua espinha. "Irmãos", proclamou ele, a voz ecoando pelo pátio como um trovão contido, "esta é Elara, portadora do meu herdeiro. O sangue antigo desperta nela. Protejam-na como se fosse o coração da floresta." Um murmúrio se ergueu entre a matilha, olhares curiosos e reverentes se voltando para o ventre dela. Uma mulher de cabelos prateados, com olhos sábios e uma capa bordada de runas, aproximou-se. Lyra, a curandeira anciã, descendente de uma linhagem que guardava os segredos do tratado. "Venha, criança", disse ela, estendendo a mão calejada. "Seu cheiro carrega a marca do Alfa, mas vejo as sombras em sua alma, o peso do humano cruel. Deixe-me aliviar isso." Elara hesitou, o corpo tremendo enquanto seguia Lyra para dentro da fortaleza. Os corredores eram vastos, iluminados por cristais que capturavam a luz da lua, projetando padrões etéreos nas paredes de pedra esculpida com cenas de caçadas míticas e pactos selados em sangue. O ar cheirava a ervas curativas e incenso de pinho, um contraste bem-vindo ao mofo da mansão de Victor. Lyra a levou a um quarto amplo, com uma cama de peles macias e uma lareira crepitante que espantava o frio da montanha. "Sente-se", instruiu a curandeira, preparando um chá fumegante de raízes que acalmavam as náuseas. O Alfa a escolheu naquela noite da feira, sob o ritual da lua crescente. Seu sangue se entrelaçou ao nosso, uma barganha sutil que desperta poderes adormecidos. Mas o trauma... ele é como uma maldição humana, enraizada em rejeição e dor. Enquanto bebia o chá, Elara sentiu as lágrimas voltarem, quentes e incontroláveis. "Eu sou só uma criada", sussurrou ela, a voz embargada. "Victor me tratava como lixo, e minha família. Eles me venderam por dívidas. Como posso ser parte disso? Indigna, suja. O bebê merece mais." Lyra tocou seu ombro, os olhos cheios de empatia ancestral. "O sangue não mente, Elara. Ele conecta memórias e destinos. Você carrega o herdeiro do rei Alfa, e isso a torna rainha, não escrava. Mas a cura vem devagar, enfrente as sombras dentro de você, ou elas a devorarão como o caçador tentou." Thorne entrou então, o ferimento enfaixado por mãos ágeis da matilha, mas sua presença preenchia o quarto como uma tempestade contida. Ele se ajoelhou ao lado da cama, os olhos fixos nos dela com uma vulnerabilidade que contrastava sua ferocidade. "Eu te vi naquela feira", confessou ele, a voz baixa e rouca, como um uivo abafado. "Uma flor entre o barro, forte apesar das correntes. Meu lobo a reconheceu como companheira, selando o laço com um toque. Mas eu parti para proteger você do mundo humano. Até agora." Seus dedos traçaram o contorno de seu rosto, gentis, enviando um calor sensual que despertava desejos há muito sufocados. Elara estremeceu, o corpo respondendo apesar do medo, um anseio por aceitação, por ser vista como inteira, não quebrada. "Eu tenho medo", admitiu ela, cobrindo a mão dele com a sua sobre o ventre. O bebê chutou, forte como um eco do laço. "Victor não vai parar. Ele me odeia e agora ele sabe." Thorne rosnou baixinho, os dentes à mostra em uma promessa feral. "Ele que venha. O tratado foi quebrado por sua ganância, tributos ignorados, matilhas massacradas.
Minha matilha se prepara para a retaliação. Mas você, Elara, é o farol. Seu sangue desperta o meu poder, e juntos enfrentaremos as trevas. Enquanto a noite caía, Thorn ficou ao seu lado, contando lendas da corte imortal. Maldições antigas que amaldiçoavam traidores com eternas noites de solidão. Artefatos como o espelho de almas que revelava o verdadeiro valor de um coração. Elara se permitiu relaxar pela primeira vez, o corpo se moldando às peles quentes, o calor dele a envolvendo como uma promessa. Mas no pátio, uivos distantes sinalizavam batedores retornando, notícias de Victor, ferido mas vivo, reunindo aliados na vila. A fortaleza tremia sutilmente, como se a própria terra pressentisse o confronto iminente. Elara tocou o ventre, sentindo uma faísca interna se acender. Não mais fraqueza, mas um poder despertando, impulsionado pelo amor proibido que a unia ao Alfa. No entanto, as sombras de seu passado sussurravam dúvidas, e o amanhecer traria testes que poderiam romper o laço ou forjá-lo em ferro eterno. A lua cheia pairava sobre a fortaleza das sombras como um olho vigilante, banhando as torres em um brilho prateado que acentuava as runas pulsantes nas muralhas. O ar noturno era cortante, carregado de umidade das cachoeiras próximas, que rugiam como sentinelas ancestrais, ecoando os uivos da matilha que se reunia no pátio abaixo. Elara observava da janela de seu quarto, o corpo envolto em uma capa de peles macias que Thorn lhe dera. Mas o conforto não aplacava o turbilhão em seu peito. O chá de lira ainda aquecia seu ventre, mas as sombras de seu passado se agitavam como fantasmas. As mãos ásperas de Victor, os olhares de desprezo de sua família, a sensação de ser uma carga inútil, indigna de qualquer laço além da servidão. Thorn havia saído para o conselho da matilha, deixando-a com Lyra, cuja presença era um bálsamo calmo em meio ao caos iminente. A curandeira sentava-se à beira da cama, seus dedos envelhecidos traçando padrões invisíveis no ar, invocando uma brisa sutil que carregava o aroma de ervas protetoras. O Alfa confia em você, Elara, disse Lyra, a voz como o crepitar de folhas secas. Mas o medo é uma maldição humana, enraizada em feridas que o sangue pode curar, mas não apagar de imediato. Seu trauma sussurra que você não merece isso, a proteção, o amor. Mas o herdeiro em seu ventre prova o contrário. Ele é o elo, o sangue que desperta. Elara tocou o abdômen, sentindo um calor estranho se espalhar, como se veias invisíveis se conectassem ao pulsar da fortaleza. A estrutura gótica parecia viva, suas paredes de pedra negra refletindo a alma de Thorn. Imponente, mas marcada por cicatrizes de solidão eterna. Um rei que governava não por tirania, mas por um juramento ancestral. Eu o vi como um sonho, confessou ela, a voz trêmula. Naquela noite da feira, ele me tocou e eu me senti vista. Mas Victor me quebrou. Ele me fazia limpar suas sujeiras, me chamava de inútil, de barriga inchada sem valor. Como posso ser rainha se sou só uma empregada fugitiva? Lyra sorriu, os olhos sábios brilhando com memórias de pactos antigos. O espelho de almas no salão central revelará sua verdade. Vá até ele ao amanhecer. Mas cuidado, ele mostra não só forças, mas as trevas que negamos. Antes que Elara pudesse responder, um rugido ecoou do pátio. Thorn retornando, sua silhueta imponente se destacando contra as tochas azuis. Ele subiu as escadas com passos pesados, o ferimento no ombro enfaixado, mas a fadiga em seus olhos traía o peso da liderança. A porta se abriu com um rangido e ele entrou, fechando-a atrás de si com um suspiro que ecoou como um uivo abafado. A matilha se mobiliza, anunciou ele, aproximando-se da cama. Seu cheiro, terra selvagem e pinho, a envolveu novamente, despertando um anseio sensual que a fez corar. Batedores confirmam. Victor reuniu caçadores da vila e senhores das montanhas. Eles marcham ao raiar do dia, armados com venenos que queimam nossa carne. O tratado foi profanado por anos, mas agora invocam justiça humana, chamando-nos de monstros. Seus olhos âmbar se fixaram nos dela, suavizando a ferocidade.
Eu não deixarei que toquem em você, mas preciso que confie em mim, Elara. Seu sangue. Ele me fortalece. Desperta o Alfa adormecido. Ela estendeu a mão hesitante e ele a tomou, os dedos calejados entrelaçando-se aos dela com uma gentileza que contrastava sua força primal. O toque enviou um choque quente por sua espinha, um laço sanguíneo que pulsava como uma barganha selada sob a lua. Eu confio, mentiu ela em parte, o medo ainda mordendo. Mas e se eu falhar? Se o bebê? Se Victor me encontrar fraca? Lágrimas quentes brotaram, e Thorne a puxou para si, aninhando-a contra seu peito largo. Seu coração batia ritmado, lupino, um tambor que acalmava o dela. Você não é fraca, murmurou ele, os lábios roçando sua testa, enviando arrepios de tensão sensual. Victor te via como presa porque ele é vazio, um caçador sem alma. Eu te vejo como igual, companheira, portadora de meu legado. Naquela noite, sob a lua crescente, meu lobo te marcou. O ritual ancestral uniu nossos sangues, e agora, com o herdeiro, desperta em você o dom da matilha. Visões, força, a conexão com a natureza. Seus dedos traçaram o contorno de seu ventre, e Elara ofegou, sentindo o bebê responder com um chute vigoroso, como se o laço se fortalecesse. A conversa foi interrompida por um alarme. Uivos urgentes do pátio. Thorne se ergueu, os músculos tensos, mas antes de partir, inclinou-se para beijá-la, um toque feroz e possessivo que selava uma promessa. Fique com Lyra. Ao amanhecer, o espelho te guiará. Ele saiu deixando-a com a curandeira que preparou um unguento protetor. A noite se arrastou em vigília, o vento uivando contra as janelas como um presságio. Elara sonhou fragmentos, espelhos rachados revelando uma versão dela mesma com olhos faiscantes, garras sutis nas mãos, e Thorne ao seu lado, transformando maldições em alianças. O amanhecer irrompeu cinzento, com nuvens carregadas prometendo tempestade. Lyra a levou ao salão central, uma câmara vasta com tetos abobadados e tapeçarias desbotadas de caçadas míticas. No centro, o espelho de almas, uma peça antiga de obsidiana polida emoldurada por ossos de ancestrais, refletindo não o exterior, mas a essência. Elara se aproximou, o coração disparado, e o vidro ondulou como água. Sua imagem surgiu, não a criada curvada, mas uma mulher ereta, o ventre radiante, olhos prateados como os de Thorne, com sombras de trauma se dissolvendo em luz. Você é digna, sussurrou o espelho, uma voz etérea ecoando em sua mente. O sangue cura o que o homem quebrou. Mas o momento foi cortado por um estrondo, os portões da fortaleza rangendo sob o assalto. Gritos humanos misturavam-se a rosnados lupinos. Victor liderava o ataque, montado em um cavalo de guerra, sua adaga reluzindo ao lado de aliados armados com bestas envenenadas. Pela vila e pelo tratado humano, berrava ele, os olhos injetados de ódio. Thorne e a matilha contra-atacaram, formas se transformando em lobos ferozes, garras rasgando o ar. Elara correu para o pátio, o poder despertando em suas veias como fogo líquido. Ela ergueu as mãos, e uma rajada de vento primal repeliu um caçador que se aproximava, sua voz ecoando. Parem! Isso não é justiça. É vingança por um pacto que Victor quebrou primeiro. Thorne a viu, orgulho flamejando em seus olhos enquanto derrubava dois inimigos. Victor avistou-a, galopando em sua direção com fúria cega. Você é minha, vadia. Volte para as cozinhas. Mas Elara, fortalecida pelo espelho e pelo laço, enfrentou-o. O bebê chutou com força, e uma barreira de névoa se ergueu protegendo-a. Thorne saltou, derrubando o cavalo, e os dois colidiram em um turbilhão de garras e aço. Ela tem dono! Rosnou o Alfa novamente, cravando as presas no ombro de Victor, ecoando o ferimento que recebera. O caçador gritou, caindo na lama, mas aliados o arrastaram para trás, recuando sob o assalto da matilha. A batalha pausou, um impasse tenso, com nuvens de tempestade se acumulando. Elara correu para Thorne, ajudando-o a se erguer, seus toques agora carregados de uma intimidade nova. Não mais dúvida, mas aceitação. Eu despertei, sussurrou ela, beijando sua cicatriz.
Mas Victor, ferido no chão, cuspiu. Isso não acaba. A corte das montanhas virá, e seu monstro pagará pelo sangue. A fortaleza tremia, o confronto selando uma aliança forjada em amor e coragem, mas o capítulo final da maldição pairava, prometendo sacrifícios que testariam o laço eterno. A tempestade irrompeu sobre a fortaleza das sombras, como uma fúria ancestral, relâmpagos rasgando o céu cinzento e trovões ecoando como rugidos da matilha. A chuva caía em lençóis prateados, transformando o pátio em um lamaçal escorregadio, onde corpos se debatiam entre humanos e lobos. Elara estava no centro do caos, o manto encharcado colando-se à sua pele, o ventre proeminente, uma âncora de força em meio ao turbilhão. O poder despertado em suas veias pulsava como um rio selvagem, conectado ao sangue de Thorn, fazendo o ar ao seu redor vibrar com névoa protetora que repelira os primeiros assaltantes. Seus olhos, agora salpicados de prateado lupino, fitavam Victor, que se debatia na lama, o ombro sangrando profusamente onde as presas de Thorn o haviam marcado. O caçador ergueu o rosto deformado por ódio e dor, a adaga ainda cravada na mão trêmula. Seus aliados, caçadores das montanhas, com armaduras enferrujadas e bestas envenenadas, hesitavam na borda do pátio, o recuo forçado pela ferocidade da matilha. "Vocês, monstros, não vão vencer!" cuspiu Victor, a voz rouca competindo com o rugido da chuva. "A corte virá com exércitos. Eu te comprei, Elara, como a uma cadela. Você é nada sem mim. Uma barriga inchada, uma criada quebrada." Suas palavras cortavam como lâminas antigas, revivendo as sombras de seu trauma. As noites de humilhação nas cozinhas, os toques possessivos que a faziam se sentir suja, indigna de qualquer luz além da servidão. Mas Elara não recuou. O espelho de almas ecoava em sua mente, revelando não a vítima curvada, mas a rainha desperta, forjada em sangue e coragem. Ela avançou um passo, a névoa se enroscando em suas pernas como aliados vivos. "Eu nunca fui sua", rebateu ela, a voz firme pela primeira vez, carregada de uma autoridade primal que surpreendeu até Lyra, que observava das muralhas. "Você me comprou com mentiras e dívidas, mas o sangue me libertou. Esse filho não é bastardo, é herdeiro de um rei. E você? Você é o monstro, Victor, caçando o que não entende por ganância vazia." Thorn, ao lado dela, rosnou em aprovação. Seu corpo semi-transformado, pelagem escura cobrindo os ombros, garras reluzindo à luz dos relâmpagos. O ferimento em seu ombro latejava, mas o laço com Elara o fortalecia, o sangue compartilhado tecendo uma barganha que curava feridas antigas. Ele se posicionou à frente dela, os olhos âmbar flamejando como brasas. "O tratado foi selado com sangue imortal", proclamou ele para os invasores, a voz ecoando sobre a tempestade como um decreto divino. "Vocês o profanaram com venenos e peles vendidas. Agora, o preço é cobrado. Retirem-se, ou a maldição da floresta os engolirá. Eternas noites de uivos solitários, sem matilha, sem lar." Victor riu, um som gorgolejante misturado a sangue, e se ergueu cambaleante, apoiado em um aliado relutante. "Maldição! Eu cuspo nela. Elara, volte agora, ou eu mato o Alfa na sua frente e arranco essa criança do seu ventre." Ele investiu, a adaga erguida, mas a matilha reagiu como uma onda, lobos saltando das sombras, garras rasgando armaduras, rosnados abafando gritos humanos. Um guerreiro lupino, de pelagem cinzenta e cicatrizes semelhantes às de Thorn, derrubou o aliado de Victor, enquanto Lyra invocava runas nas muralhas, raízes ancestrais emergindo do solo para enredar os inimigos. No coração da batalha, Thorn enfrentou Victor sozinho, um duelo primal sob a chuva torrencial. O caçador golpeou com fúria cega, a lâmina traçando um arco que roçou o peito do Alfa. Mas Thorn era mais rápido, sua forma se fundindo ao vento. Ele agarrou o pulso de Victor, torcendo-o com um estalo seco, a adaga caindo na lama. "Você caça por vazio", rosnou Thorn, os presas a centímetros do pescoço do homem. "Eu protejo por laços de sangue. Elara é minha companheira, marcada pela lua, unida por ritual eterno."
Seu toque a envenenou, mas o meu a cura. Elara assistia, o coração apertado, mas um calor sensual crescia em seu peito, o laço com Thorn pulsando como um desejo proibido agora liberado. Ela sentiu o bebê se agitar violentamente, uma faísca de poder se espalhando por seu corpo, e ergueu as mãos instintivamente. Uma rajada de vento carregada de essência lupina explodiu dela, atingindo Victor e seus últimos aliados, arremessando-os para trás como folhas ao vendaval. O caçador caiu de joelhos ofegante, os olhos arregalados de incredulidade. Você é uma aberração agora, gaguejou ele, o ódio se misturando a medo puro. Não, corrigiu Elara, aproximando-se com passos firmes, a chuva lavando as lágrimas de seu rosto. Eu sou inteira. Você me fez duvidar do meu valor, me viu como fraca por causa do meu corpo, das minhas origens. Mas aqui, com ele, eu encontro aceitação, não como propriedade, mas como igual. Ela tocou o ventre, sentindo o calor do herdeiro, e uma visão fugaz a invadiu. O nascimento sob a lua cheia, uma criança com olhos prateados unindo humanos e lobos em uma nova era. Victor, derrotado, foi arrastado pelos sobreviventes em uma retirada humilhante, seus gritos ecoando vazios na floresta. A matilha uivou em vitória, o som primal reverberando pelas montanhas, selando a retaliação. Thorn se virou para Elara, puxando-a para si em um abraço feroz, seus lábios capturando os dela em um beijo que misturava sal da chuva e doçura de sangue compartilhado. O toque era elétrico, sensual, despertando desejos profundos que curavam as cicatrizes invisíveis. O medo de monstruosidade, a rejeição familiar, a solidão da servidão. Você é minha rainha, murmurou ele contra sua boca, as mãos traçando curvas gentis sobre seu ventre. Juntos quebramos as maldições. O tratado renasce com nosso filho. Lyra aproximou-se, o rosto sereno sob o aguaceiro, e uniu suas mãos em um ritual simples. Uma gota de sangue de Thorn misturada ao de Elara, selando o pacto com um brilho sutil de magia natural. A fortaleza pareceu suspirar em alívio, as runas brilhando mais forte, refletindo a alma regenerada de seu rei. Elara, pela primeira vez, sentiu pertencimento, não como uma empregada grávida, mas como guardiã de um legado. As sombras de seu trauma se dissipavam, substituídas por coragem e amor, enquanto a tempestade amainava, revelando estrelas que piscavam como olhos ancestrais. Meses depois, sob uma lua serena, o herdeiro nasceu na câmara ritual. Um menino de pelagem suave e olhos que viam além do véu mortal. Elara, ao lado de Thorn, observava a matilha celebrar, sabendo que as cortes das montanhas hesitariam agora, temendo o poder despertado. Victor desaparecera nas lendas como um caçador amaldiçoado vagando sozinho nas sombras, e no coração da fortaleza o laço de sangue pulsava eterno, transformando monstros em família e uma criada em lenda viva.